Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler o verso de número 6. Mateus 5, verso 6. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. No curto espaço de tempo que nós temos para um assunto tão importante, eu vou me limitar a responder a 4 perguntas que julgo fundamentais. A primeira delas será a seguinte: como alguém se torna misericordioso? Como um coração se torna misericordioso, ou de onde vem a misericórdia? Segunda pergunta: o que é misericórdia? Ou como é, com o que se parece uma pessoa misericordiosa? Então a primeira pergunta, como ter ou como criar um coração misericordioso. Segundo, a pessoa misericordiosa, como ela se parece? Terceira, uma pessoa misericordiosa deve sempre demonstrar misericórdia? Por exemplo, pode um cristão ser um advogado de acusação, por exemplo? Um promotor? Pode os pais corrigirem seus filhos? Pode uma igreja disciplinar um membro? Pode um patrão demitir um empregado? Pode um juiz condenar um criminoso? Ou nós temos que ser o tempo todo misericordiosos? E a última pergunta: se a salvação é pela graça, através da fé, por que somente pessoas misericordiosas alcançarão de Deus misericórdia no dia do julgamento? Veja, essas são perguntas muito práticas e profundamente importantes. Eu temo que o tempo não me permitirá discorrer com maiores detalhes como eu gostaria, mas eu vou tentar. Vamos então à primeira pergunta: como um coração se torna misericordioso? Para responder a essa primeira pergunta, a gente vai olhar para o contexto imediato do nosso texto, as bem-aventuranças. De onde vem a misericórdia? Você se recorda que na última mensagem desta série, nós dissemos que as 3 primeiras bem-aventuranças, em Mateus 5, de 3 a 5, as 3 primeiras bem-aventuranças descrevem o vazio da pessoa bem-aventurada. Ela é pobre em espírito, verso 3. Ela chora e ela sofre com o pecado e a miséria da sua condição humana, verso 4. E ela aceita as dificuldades e as acusações da vida com mansidão, versículo 5. Então essa condição de vazio bem-aventurado é seguida por uma fome e sede pela plenitude da justiça, verso 6. E aí na sequência, o Senhor Jesus descreve para nós como a justiça se manifesta abundantemente no e a partir do coração daqueles que são famintos e sedentos por justiça, ou seja, isso se manifesta em atos de misericórdia, versículo 7. Com uma postura de pureza, com um coração limpo, versículo 8. Através da promoção da paz, em atos de pacificação, versículo 9. Portanto, veja que a resposta para a primeira pergunta, ou seja, como um coração se torna misericordioso, a resposta é que a misericórdia, ela brota, ela cresce, ela floresce e por fim frutifica num coração que primeiramente sentiu sua falência espiritual, pobre em espírito. Então esse coração se entristeceu pelos seus pecados, ele chorou pelos pecados. Esse coração aprendeu a esperar mansamente ou humildemente pelo tempo do Senhor,
clamando com fome e sede de justiça pela obra da misericórdia de Deus em si mesmo e através de si mesmo na vida do próximo. A misericórdia abençoada por Deus, a misericórdia que agrada a Deus, ela mesma é uma bênção de Deus. Essa misericórdia cresce como fruto de um coração pobre, partido, fruto de um espírito manso, fruto de uma alma que tem fome e sede de Deus ser misericordioso consigo mesmo e com os outros. Ou seja, a misericórdia brota da misericórdia. Nossa misericórdia para com o outro, ela nasce da misericórdia de Deus para conosco. Portanto, quem não derrama misericórdia, estará dando provas de que nunca provou a misericórdia de Deus. E a chave para se tornar uma pessoa misericordiosa, portanto, é tornar-se, antes de tudo, uma pessoa vazia de si mesma, quebrantada, mansa e que clama por justiça. Nós recebemos poder para demonstrar misericórdia exatamente daquele sentimento real em nosso próprio coração, que o próprio Espírito gera em nós, de que tudo que somos e temos se deve à pura misericórdia de Deus. Portanto, se você quer se tornar uma pessoa misericordiosa, e deveria, pois somente os misericordiosos alcançarão misericórdia, é imperativo que você cultive uma visão de Deus e de si mesmo, que lhe ajude a dizer de todo o coração, que na sua vida, toda alegria ou tristeza, riqueza ou pobreza, saúde ou doença, virtude ou desventura, tudo isso na sua vida é obra da soberana e imerecida misericórdia de Deus. Porque nada de por tão grande seja esse mal que nos aconteça, nada que nos acontece é além do que a gente merece, em termos de sofrimento, por exemplo. E tudo é bondade de Deus. Então, a misericórdia, ela nasce desse tipo de coração, que diante de Deus se reconhece pobre, carente de perdão, manso, clama por justiça, clama por misericórdia para si e para os outros através de si. O que é misericórdia agora? Uma pessoa assim, que tem um coração misericordioso, como ela vai se manifestar? Com que se parece a pessoa misericordiosa? Vai nos ajudar a esclarecer isso, colocando em contraste aquilo que não é misericórdia. E Mateus e Lucas são dois evangelhos que nos mostram isso muito claramente. Eu quero usar apenas 3 passagens e mostrar para vocês o contraste de misericórdia, para a gente então conseguir definir misericórdia. O primeiro texto é Mateus capítulo 9. Abre em Mateus 9, de 10 a 13, e veja comigo o que não é misericórdia, para você entender o que seja misericórdia. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia, e não que ofereçam sacrifício, pois não vim para chamar justos, mas sim os pecadores. Note que Jesus vê os pecadores como pessoas doentes, miseráveis que precisam de um médico.
mesmo que esses fossem os mais ricos e mais poderosos e corruptos da época, os cobradores de impostos. Eles estão doentes, Jesus reconhece isso, e Jesus sabe que só Ele tem o remédio. E portanto Jesus se assenta com eles e come com eles. Jesus quer curá-los. Eis aqui um grande exemplo prático de como começar a se cultivar relacionamentos que sejam discipuladores. Intencionalmente ao lado de pecadores, com vistas a dar-lhes o remédio do Evangelho. Mas tudo que os fariseus enxergam é um problema cerimonial. Porque ao se contaminarem por comer com pecadores, segundo a tradição deles, eles se veem em apuros. E a vida deles parece ser uma implementação mecânica de regras. Algo enorme estava em jogo, a vida, a alma daqueles homens, mas tudo que aqueles fariseus conseguiam enxergar era trivialidade religiosa. Ou seja, Jesus não se purificou para comer com eles. Jesus se assentava com pecadores. E aí Jesus diz, esse tipo de trivialidade religiosa não produz misericórdia. É isso que ele quer dizer. Eu não quero você preso a essa escravidão às trivialidades. Porque se você se escravizar a isso, você nunca conseguirá ser misericordioso. Outro texto, Mateus 23, de 23 a 24. Mateus 23, de 23 a 24. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, dão dízimo de tudo, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, deviam sim dizimar, mas sem descuidar das mais importantes. Guias cegos coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Qual é o oposto de misericórdia nessas palavras aqui que são ardentes, essas palavras do Senhor Jesus? O oposto de misericórdia é o esforço para não engolir mosquito. O oposto da misericórdia é quando os impulsos religiosos se esgotam depois que se decide apenas se você deve ou não dizimar sobre a renda bruta, ou sobre a renda líquida, ou sobre uma oferta que se ganhou, por exemplo. O oposto de misericórdia é você gastar todas as suas energias em discussões triviais. É isso que Jesus está dizendo. E vamos ser honestos, nós crentes somos mestres em gastar todas as nossas energias em trivialidades, não exercendo assim misericórdia. Bem-aventurados ou felizes os misericordiosos. Portanto, se nós desejamos ser bem-aventurados, a gente vai ter que fazer guerra contra a escravidão das insignificâncias, tanto seculares como religiosas. Outro texto, o último texto, Lucas 10, de 29 a 37. O texto é longo, o tempo é curto, e eu vou listar para vocês 4 dimensões da misericórdia na vida de um crente. Nós estamos falando da parábola do bom samaritano. E eu quero que você observe o quanto esta parábola do bom samaritano, narrada aqui por Lucas, encaixa-se com a definição de misericórdia que Mateus nos apresentou nos 2 textos que a gente acabou de ler. A primeira coisa que a misericórdia faz, ela não se apegando às trivialidades religiosas, como era o caso dos fariseus, a misericórdia que não se apega às trivialidades, te permite enxergar a desgraça do outro. Lucas 10, 33. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Já o sacerdote, verso 31, viu o homem caído e atravessou para o outro lado da estrada.
O levita, que fazia o mesmo caminho, verso 32, viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Por quê? Porque estavam presos a trivialidades religiosas. Coisas pequenas de igreja, discussões bobas, tolas, que roubam tanto a sua energia que te impede de ver e sentir a desgraça do outro. Como aconteceu com o bom samaritano, que viu o homem e teve compaixão dele. Então a misericórdia, ela vê a desgraça do outro. No segundo momento, a misericórdia reage com um coração compassivo. O texto que a gente leu diz: ao ver o homem, teve compaixão, sentiu. Terceiro, a misericórdia reage externamente com um esforço prático para aliviar a desgraça e o sofrimento do outro, porque ele viu, ele sentiu e ele agiu. Verso 34, foi até ele, tratou dos seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento, levou para uma hospedaria, onde cuidou dele. Isso é misericórdia. E por fim, a misericórdia, ela age mesmo quando a pessoa em desgraça seja o seu inimigo. É interessante isso. Porque o texto de Lucas 10, 33, nos dá a impressão de que esse homem que levou uma surra dos ladrões e ficou ali quase à morte, era um judeu. E o samaritano viu o judeu. E o samaritano, em contraste com o sacerdote e o levita, cuidou do judeu. Onde está o valor desta história? O samaritano era um judeu mestiço. Era alguém que o judeu abominava. Então, o samaritano, quando vê, sente compaixão e age para ajudar, está agindo para ajudar alguém que odiava ele mesmo. Mas o misericordioso, ele age mesmo em favor daqueles que o odeiam. A misericórdia, portanto, tem olhos para a desgraça do outro, sente pena no coração, se esforça para ajudar, apesar da inimizade do outro contra você. Isso é misericórdia. E só um cristão consegue viver assim. E é notável que a parábola do bom samaritano descarregue a mesma lição de Mateus 9,13. Lá em Mateus 9,13, Jesus diz: agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Quero que vocês sejam misericordiosos e não apegados a trivialidades. E aqui em Lucas 10,37, o Senhor diz a mesma coisa. Então vá e faça o mesmo. Mostre misericórdia como o samaritano, e não como o sacerdote e o levita, que presos às suas próprias concepções de expressão de fé e religiosidade, deixaram de ser misericordiosos. O sacerdote e o levita representam a mesma coisa na parábola do bom samaritano que a palavra sacrifício lá em Mateus 9,13, ou seja, formalismo religioso, tradição religiosa sem amor. Sem amor. Jesus é interessante, Jesus mesmo foi quem criou a história do bom samaritano. Não é uma história real, é uma parábola, uma história que Jesus mesmo criou. E eu quero que você pare e pense por um instante, por que Jesus, quando resolve contar essa história, para ilustrar para nós o oposto de misericórdia, por que Jesus escolhe um pastor e um ministro de música para negar socorro? O sacerdote seria, digamos, o equivalente ao pastor. O levita, que negou também socorro, significava mais ou menos o ministro de música. Por que o pastor e o ministro de música negam socorro, enquanto o samaritano vê, sente compaixão, age, ajuda mesmo aquele que tinha raiva dele? Parece que Jesus quer nos ensinar que quanto mais próximos nós vamos nos tornando das engrenagens da igreja,
ou da religião, ou da fé, quanto mais próximos ao trabalho do templo ou da igreja, menos misericordiosos nós vamos nos tornando. Então, Jesus está nos dando aqui um alerta. Cuidado, porque parece-me que quanto mais próximo do altar do serviço, menos compaixão no coração, menos olhos para os outros, mais envolvimento com a tradição, com as minúcias, com os sacrifícios, com o trabalho do templo, com as coisas da religião e da fé, mais envolvimento com isso, e menos olhos para as desgraças do outro, para a necessidade de se evangelizar e discipular um Mateus, um cobrador de impostos, socorrer uma pessoa ali na esquina. Meu povo, em resposta à nossa pergunta, o que é misericórdia, ou como é uma pessoa misericordiosa, nós devemos dizer que misericórdia é uma das questões mais importantes da vida, e está sempre em risco de ser negligenciada, por causa da nossa preocupação com insignificâncias, sejam essas insignificâncias seculares ou pessoais, você com seu YouTube, com seu Netflix, com seu conforto, com seu hobby, você com tempo só para você mesmo, insignificâncias torna você uma pessoa sem misericórdia, ou insignificância religiosa, meu cargo, minha função, minha atividade na igreja, meu ensaio no coral, minha reunião na diretoria, no conselho, essas coisas me roubam de exercer misericórdia, indo atrás daqueles que precisam do evangelho, do meu discipulado, da minha palavra de consolo, do meu dinheiro, do meu socorro, do meu abraço, da minha palavra de exortação, da minha palavra de edificação. Então Jesus parece estar nos dizendo, cuidado com os sacrifícios, sejam eles religiosos, sejam eles pessoais, porque isso rouba você de ser misericordioso. Portanto, meu povo, qualquer atividade religiosa, seja ela pregação, oração na igreja, reunião de planejamento, qualquer atividade religiosa que não cultive um coração, que se ocupe com questões mais importantes da vida, como misericórdia, tem que ser revisto. A prova da verdadeira fé não está no cargo que se ocupa, mas na disposição para ver a condição do outro, sentir compaixão, ir prestar socorro, ir levar o evangelho, mesmo que seja para aquele que mais me odeia. Assim é uma pessoa misericordiosa. Agora vem uma terceira pergunta. Uma pessoa misericordiosa, ela deve sempre demonstrar misericórdia? Essa é uma pergunta densa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a vida, gente, é muito complexa para os cristãos que desejam viver a sua fé num mundo tão cheio e contaminado de pecado como o nosso. Por exemplo, como é que você responde essa pergunta? Uma pessoa misericordiosa, ela deve sempre demonstrar misericórdia? Ou seja, deixa eu reformular essa pergunta, e você vai entender o que eu quero dizer. Ouça. Um crente, um cristão, ele pode ser consistentemente misericordioso e ainda assim ser um pai que corrige o filho, que disciplina o filho por desobediência ou por indolência, em vez de dar a outra face para o filho, em vez de caminhar 2 milhas com o filho, entendeu? É possível ser misericordioso e ainda assim corrigir o filho. Outra coisa, um cristão, ele pode ser consistentemente misericordioso e ainda assim, apesar de um empregador que paga um bom salário pelo bom trabalho, mas que também dispensa o funcionário irresponsável que não faz um trabalho de boa qualidade. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Ao mesmo tempo que eu sou misericordioso,
ou justo, dando um bom salário, será que eu posso, para ser misericordioso, eu vou ter que não mandar embora o empregado indolente, por exemplo, preguiçoso? Ou um cristão, ele pode ser consistentemente misericordioso e ainda assim fazer parte de um conselho de diáconos, presbíteros, conselho da igreja, que disciplina um membro por quebrar recorrentemente o pacto da igreja? É possível ser uma igreja misericordiosa e ainda assim aplicar disciplina? Ou ainda, é possível você ser misericordioso e ser um juiz de direito que aplica a lei com justiça implacavelmente? Ou é possível você ser um procurador de justiça, um advogado de acusação e ainda assim ser misericordioso? Ou você tem que ser apenas um defensor público, um advogado de defesa? Veja, são questões importantes e cada uma dessas 4 perguntas correspondem a uma esfera da nossa vida: família, trabalho, governo, igreja. E a nossa resposta a essas perguntas é que a vontade de Deus, enquanto durar a vida aqui na terra, é que a gente saiba demonstrar tanto justiça como misericórdia. Em outras palavras, a vontade de Deus é que às vezes a gente recompense a pessoa com aquilo que ela merece, seja punindo, seja dando o que lhe é de direito. E às vezes a vontade de Deus é que a gente recompense a pessoa com aquilo que ela não merece. A gente chama isso de misericórdia. Então, ao defender as reivindicações da justiça, a gente presta um testemunho à verdade de que Deus é justo. Mas quando a gente demonstra misericórdia, a gente dá testemunho da verdade de que Deus é misericordioso. Então, na prática, seria mais ou menos assim: pais bíblicos, pais que são bíblicos, vão seguir a sabedoria da palavra de Deus que diz que poupar a vara da criança estraga a criança. Pais bíblicos serão justos na aplicação da disciplina, mas vai haver momentos em que a culpa de uma criança, em vez de ser punida com disciplina, será absolvida com misericórdia, ensinando essa criança que assim é Deus conosco. Haverá de se ter equilíbrio, não só justiça, mas também não só misericórdia. O juiz de direito bíblico, geralmente, ele vai agir de forma escrupulosa, condenando imparcialmente os criminosos de acordo com a gravidade dos crimes, Romanos 13, verso 4. Mas haverá momentos em que haverão de dispensar clemência por um bem maior. O equilíbrio entre justiça e misericórdia. Empregadores bíblicos vão pagar salários justos, vão insistir num bom serviço prestado, mas há momentos em que eles pagarão mais do que o trabalho da pessoa merece. Poderiam demitir, mas tentarão caminhar mais uma milha. Justiça e misericórdia. Líderes de igreja bíblicos vão tratar o pecado público na igreja, prestando contas à congregação, exercendo disciplina e até excluirão da membresia, 1 Coríntios 5. Mas igrejas bíblicas também vão se lembrar da parábola do joio e do trigo, que ensina paciência com a imperfeição da igreja, Mateus 13. Então você poderia me perguntar assim: pastor, como é que eu vou saber quando fazer justiça e quando demonstrar misericórdia? Eu vou responder a você que você vai ter que estar mais próximo possível de Jesus para saber responder isso. Porque não existe regra rígida na Bíblia que dite para nós norma para toda e qualquer situação. Porque o objetivo da Bíblia, neste ponto, não é dizer o que fazer e quando fazer, mas produzir um tipo de pessoa que terá sabedoria para exercer misericórdia.
A bem-aventurança de Jesus ela não diz: bem-aventurados os que sabem exatamente quando e como exercer misericórdia em toda e qualquer circunstância. Não, a bem-aventurança trata de um tipo de pessoa misericordioso. A gente tem que ser misericordioso mesmo quando a gente age com severidade. A justiça é aplicada com dose de misericórdia. Portanto, a resposta para esta pergunta, uma pessoa misericordiosa sempre vai demonstrar misericórdia, eu te respondo com um não qualificado. Frequentemente, nós vamos apoiar as reivindicações da justiça, e a gente vai recompensar uma pessoa com o que ela merece, justiça. Mas às vezes, nós vamos agir com misericórdia. Então, o pai que disciplina a criança, por exemplo, disciplina chorando com a criança, sofrendo com a criança. O juiz que aplica a devida condenação, visita o que foi condenado e fala do amor de Cristo para ele, demonstra compaixão e misericórdia para ele, percebe? Essa é a sabedoria que precisamos ter. Saber demonstrar justiça com doses de misericórdia e misericórdia com base na justiça. Esse é o desafio do crente. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então sim, há momentos em que você vai ter que demitir seu empregado, mas fará isso de uma forma honrosa, sem xingá-lo, sem brigar com ele, como eu sei que muitos crentes fazem. Humilham o empregado, tratam mal a pessoa, acham que estão sendo justos. Não estão exercendo misericórdia. Tem como demitir por justa causa misericordiosamente. Tem como corrigir com justiça misericordiosamente. Tem como uma igreja aplicar disciplina, desligando membros que recorrem em pecados dos quais não se arrependem, misericordiosamente. Tem como ser justo misericordiosamente. E é isso que se espera de um crente. Não há de se ver no nosso olhar, meu povo, ódio, como tanto se tem visto nos últimos tempos, no nosso país, a guerra de ideologias, onde em nome da justiça e da verdade, nós estamos escondendo a misericórdia de Deus. Nós não podemos agir com sangue nos olhos, como tem sido, mesmo que contra ideologias que são anticristãs, nós temos que agir com misericórdia, com compaixão, como foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Como agiu o nosso Senhor quando todos o espancavam, cuspiam, pregavam ele na cruz? O que ele dizia lá de cima? Deus, perdoa, não sabem o que fazem. Há de se ter misericórdia, mesmo quando se age com justiça. E a última questão: se a salvação é pela graça, através da fé, por que somente os misericordiosos vão alcançar misericórdia de Deus no dia do julgamento? Olha o que diz a bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles, os misericordiosos, alcançarão misericórdia. Em outras palavras, no dia do julgamento, quando encontrarmos Deus frente a frente, Jesus está dizendo que as pessoas que receberão misericórdia serão aquelas que foram misericordiosas. E aí alguém, um leitor atento, poderia perguntar: pastor, isto aqui não é salvação pelas obras? Não se está dizendo no texto que a misericórdia de Deus depende da minha misericórdia pelo próximo? Não, porque uma misericórdia merecida é uma contradição de termos. Se a misericórdia é conquistada, ela não é misericórdia, ela é salário, certo? Então você tenha certeza de que se conseguirmos algo de bom no dia do julgamento, será misericórdia, 100% misericórdia. Então vamos tentar responder a nossa pergunta: o que Jesus quer dizer com isso?
Quando nós chegarmos diante dele e Deus, digamos, pedir um registro das nossas misericórdias no dia do julgamento, Deus, na verdade, não vai estar pedindo para nós um cartão de pontos perfurado, onde a gente vai poder dizer, aqui estão minhas 8 horas de misericórdia, agora, cadê a minha misericórdia? Em vez disso, não é isso, não se trata disso. Deus vai estar pedindo um prontuário médico, e você vai entregar esse prontuário médico com toda humildade, mansidão, e nesse prontuário haverá evidências de como você agiu confiado em Cristo, como seu médico divino, como médico da palavra, médico que te curou pela palavra e pelo Espírito, e você, por ter confiado nele, no que ele fez por você, na misericórdia que ele derramou em você, você conseguiu derramar isso no outro. E quando ele olhar para mim e para você e ver essas evidências de que nós sim provamos de misericórdia, tanto é que derramamos misericórdia, aí ele vai dizer, agora sim vocês alcançaram definitivamente a misericórdia. Não se trata de barganha com Deus. Se trata de termos vivido uma vida que espelhou o que Deus fez em nós e por nós. Meu povo, não há como, por exemplo, você dizer que ama a Deus odiando irmãos, não amando a comunhão da igreja. Não há como você dizer que recebeu misericórdia de Deus, perdoando seus pecados, merecendo você o fogo mais ardente do inferno. Sabe aquela chama azul do fogão? Não é aquela amarelinha que está acabando o gás, não. Aquela chama azul que ferve o leite. Nós merecíamos aquilo. E como é que você vai dizer que recebeu misericórdia, sendo você alguém que jamais demonstrou misericórdia? E não é demonstrar misericórdia para aquelas pessoas que são convenientes a você, que pensam como você, que se vestem como você gosta, que falam como você acha que deveriam falar. É gente como o bom samaritano, foi lá e socorreu quem odiava ele. Isso sim é prova de que provamos de misericórdia. E estes que provaram de misericórdia, e estes que distribuíram misericórdia, quando chegarem diante de Deus, ouvirão, definitivamente vocês alcançaram misericórdia. Então, meu povo, não se trata de viver tentando fazer por merecer, se trata de viver coerentemente com o que se crê. Não dá para se dizer que é crente sem ser misericordioso. Gente assim nunca alcançou misericórdia e jamais alcançará misericórdia. Quer ter um coração misericordioso? Siga o padrão das bem-aventuranças. Chegue diante de Deus e diga: Deus, não há nada em mim para te oferecer, eu sou pobre em espírito. Deus, eu sou pecador e, portanto, choro pedindo perdão pelos meus pecados. Deus, eu confio no Senhor, na sua soberana e sábia providência, por isso eu mansamente me submeto aos teus planos. Mas como eu tenho fome e sede de justiça, de misericórdia, de um coração limpo. E aí Deus derrame-se em você misericórdia, pureza de coração. Deus faz com você as pazes por meio de Cristo, e aí o que você faz? Você se torna misericordioso, você se torna alguém limpo de coração, você se torna um pacificador. Esta é a mensagem das bem-aventuranças. E que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que me abençoe, ensinando-nos a viver de acordo com a nossa identidade. Não se perca mais com trivialidades seculares, religiosas.
Seja sim um pai justo e misericordioso, um profissional justo e misericordioso, um membro de igreja justo e misericordioso, alguém que recebeu misericórdia imerecidamente e que age com misericórdia. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que é impossível esta vida por nós mesmos. Não depende da força de vontade. Não é obra de autorrealização, não dá. A menos que o Senhor nos dê um coração pobre, que chora por causa do pecado, manso, que se submete ao Senhor, um coração que clama porque tem fome e sede de justiça, a menos que o Senhor nos faça assim e nos encha de misericórdia, jamais transbordaremos misericórdia. Torne-nos assim, Senhor, misericordiosos. Gente que um dia alcançará definitivamente a misericórdia. Faça de nós essa igreja, faça de nós esse povo, faça de nós esse tipo de crente, que sabe viver e ser justo, mas age com misericórdia. Ó Deus, dá-nos sabedoria para viver esse equilíbrio da vida. Livra-nos de ser legalistas, aplicadores da justiça, sem qualquer compaixão ou misericórdia, mas livra-nos também de ser água com açúcar, sem levar em conta a justiça de Deus. Ó Senhor, leva-nos para mais perto de Cristo, onde existe a perfeita combinação entre graça e verdade. Ó Deus, eu quero ser como Jesus. Faça de nós uma igreja igualzinha a Jesus, cheios de graça, mas pautados e vivendo pela verdade, para a verdade, na verdade. Em nome de Jesus. Amém.